Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destaco após o pregão desta quinta-feira, dia 13 de junho. Começando aqui pela MRV3, destaque de alta, 12,2% de alta. A ação gerando inclusive até um sinal de enfraquecimento da tendência de baixa de curto prazo, uma tendência mais longa, topos e fundos aqui descendentes, não só de curto prazo, mas também de médio prazo. É um ativo que ainda ficaria um pouco mais focado em planejar como está em tendência de baixa, abaixo de uma linha de tendência de baixa, não quebrou essa sequência de topos descendentes, por mais que tenha subido, é um ativo que ainda ficaria monitorando essa correção do ativo para planejar uma operação de venda, em vez de estar trabalhando aqui, já comprando esse candle e botando stop aqui embaixo, não seria essa situação, apesar da boa alta que ela teve no pregão de hoje. Então é um ativo que eu ficaria um foco um pouco mais na ponta vendedora, eu não pensaria em compra ainda dessa ação. Teria que reverter sua tendência de curto prazo para pensar em alguma alternativa de entrada na MRV3. Tivemos outros destaques também de alta, vou falar aqui de Usim 5, mas tivemos CSNA3 confirmando o que a gente comentou no radar do mercado, subiu muito bem, com alta aí de 8,18%. Tivemos RSD3 também confirmando o que a gente comentou no radar do mercado, uma boa alta. A outra que foi para o lado contrário, que a gente falou, HGTX3 para queda, ela terminou indo também esticando um pouco mais para baixo no decorrer do dia e recuperou um pouco no final, mas enfim, vamos para outros destaques como a Usim 5. Alta de 8,75%, assim como a MRV3 voltou para cima do fundo anterior, mas ainda dentro de uma tendência de baixa de curto prazo e dentro de uma tendência de baixa de médio prazo. Logo, fundo descendente, eu evito compra. Ainda mais esses grandes candles de altos, mesmo que parecem ser muito bonitos para uma compra, mas dentro de uma tendência de baixa, para mim eles são menos significativos. Inclusive podem até submeter a um pouco mais adiante, dependendo do deslanchar desse movimento que se iniciou, uma operação na ponta vendedora a favor das tendências, não só de curto prazo, como também de médio prazo. Próximo nível de resistência ainda continua aqui na faixa de 8,52, acima disso é uma região mais ali para casa de R$ 9,20 na Usim 5. GGBR4, outras que tiveram também destaque de alta, CSNA3, já falamos, CTIP3, Light3, GGBR4, que é a que nós vamos comentar agora, mais um destaque positivo, alta de 5,65%, é outra ação que está em tendência de baixa de curto prazo, tendência de baixa de médio prazo, até um pouco esticada para baixo no médio prazo, forte candle de alta, não entraria comprando agora esse ativo aqui, com stop aqui embaixo de 7,2% para projetar esse risco aqui para cima. No máximo que eu faria é aguardar o término desse movimento de alta, avaliar uma pequena correção aqui desse movimento para ver se está forte ainda para baixo, para pensar em uma entrada de curtíssimo prazo, usando até um gráfico intraday de 60 minutos. Próximo nível de resistência, 12,95, linha de tendência de baixa secundária, e mais acima R$ 13,23. Enfim, é uma região importante de resistência para a GGBR4. Acima disso, um ponto um pouco mais alto na faixa de 13,59. Agora, olhando para uns ativos aí que ainda podem gerar um repique de alta, alguns já geraram repique de alta nesse pregão, mas alguns que ainda podem trazer esse repique de alta nos próximos pregões. A MAR3, olha o tamanho desse movimento de baixa, mais ou menos aí uma variação, uma desvalorização na faixa de uns 28%, movimento pesado para baixo, chegando ali no nível de resistência. Vou pegar essa linha, vou aproveitar essa linha, vou descer aqui para cá, na faixa dos R$ 24,00, dois topos anteriores ali no gráfico semanal. Após uma esticada dessa para baixo, uma chance de gerar um repique de alta. E olhando aqui para um repique de alta, uma das alternativas, superação dos 24,33, abre uma chance de entrada. O ideal é que não aconteça na primeira hora de pregão. Se acontecer, superação da máxima da primeira hora de pregão. E trabalhando com stop até mais curto, aqui na faixa de uns 3%, para poder ter um objetivo um pouco maior do que esses 3% aqui para cima. A operação contra a tendência, risco maior, e por isso encurtando aí o stop através de um gráfico intraday. Seria uma das alternativas de entrada na AMAR3. A outra ação tem a Lojas Renner, que já foi comentada, ela gerou um candle hoje de reversão chamado de martelo.
Também tem uma possibilidade em cima da BRPR3, que foram ativos comentados recentemente, por isso que eu não estou botando diretamente o gráfico aqui na análise, mas vamos aqui para outro, TOTS 3, que gerou hoje um candle aí de alta, quebrando a sequência das máximas aqui descendentes. Desse movimento eram bem caracterizadas as máximas descendentes, quebrou essa sequência, bom candle de alta, 2,56% de alta, estava travada aqui no G60, rompeu para cima, gerou uma sinalização positiva de uma possível entrada aí contra a tendência, após chegar também no nível importante de suporte. Vou ampliar aqui o gráfico semanal para que possa ser visto esse nível mais importante de resistência, essa região aqui, onde já teve topo, topo, topo e fundo aqui testando como suporte, novamente está aqui nesse nível, então podendo trazer algum repique de alta ali no gráfico diário, onde a resistência principal para um repique fica aqui na faixa dos R$ 35,13. Se conseguir superar a máxima de hoje, amplia a chance de um movimento aí de alta nesse papel. Se o pregão estivesse acontecendo agora, uma das possibilidades de entrada seria comprar aqui, botar um stop um pouco mais curto aqui nessa ação e projetar esse risco para cima. Agora que eu digo iniciou o pregão, esse aqui é a primeira hora de pregão, superou a máxima na primeira hora de pregão, seria uma das alternativas de entrada. Se abre caindo e gera também uma sinalização de alta aqui no intraday, também abre a chance de fazer essa entrada com stop mais curto, projetando aí um risco aí para cima, tentando buscar até um objetivo mais longo do que a projeção inicial, nessa relação 1 para 1, buscando uma relação um pouco melhor para essa entrada de risco maior contra a tendência do ativo, seja no curto prazo ou também de médio prazo. Então é isso, amigos, muito obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima videoanálise.